Senhor Jesus, que a tua graça e que a tua paz tome conta desse lugar, que invada os nossos corações e que nessa manhã nós sintamos a tua presença. Encha-nos do teu Espírito, Senhor. Vamos todos juntos, todos. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Quero ver você. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Venha ao reino, me ensina a te amar e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. Venha ao reino, veja tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, Senhor, veja tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Meus e os teus olhos possam ver o reino de Deus encher a terra, inundar essa terra com a sua glória, e que um dia todos nós, face a face, possamos contemplar o Senhor. E os meus e os teus olhos, que meus olhos possam ver o teu reino encher a terra, face a face. Face a face a tua glória, meus olhos possam ver o teu reino encher a terra, meus
igreja, Senhor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. E porque recebemos muito mais daquilo que damos, e porque temos a certeza de que tudo que temos é resultado da graça e da misericórdia desse amor maravilhoso que um dia nos encontrou na nossa jornada, é que o nosso coração se enche de gratidão, se enche da alegria, se enche da alegria daquele que sente gratidão só para poder respirar e que não tem medo de viver, porque o seu coração agora está cheio de gratidão. Será que tudo é vaidade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são em vão? Estou em busca por respostas, procuro não correr atrás do vento, e ao trabalhar debaixo deste sol, será que tudo ainda faz sentido? Eu não espero ter tudo, só espero viver o amor, Valorize a cada momento. valorizar cada instante, dividir o que receber e respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, e se eu chorar, Se eu chorar, segura minha mão. não me deixa desistir. Segura minha mão. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. E
temos, tudo que somos é resultado daquilo que Ele faz em nossas vidas. E a coisa mais importante que nós precisamos receber dEle não são as obras das suas mãos, mas é aquilo que Ele é. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água viva, que cura, que mata a sede, que mata a fome. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele é o Deus que tudo vê. Vê meus pecados ocultos, o que escondo do mundo, do meu. Ele derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. E o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Já sentiu medo? Ele pode fazer tudo diferente. Veio Cristo e tudo se fez. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. E espalha barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. Que o que Cristo oferece, Ele é luz do mundo. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado. E o que Ele faz? Coração, Cristo, Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. E o que Cristo oferece,
vinho que foi esmagado, servido. Vinho esmagado na cruz, a dor cansado, o que Cristo oferece, Ele Nosso Pai, nosso Rei, obrigado, muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele continuará fazendo por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado por mais um sábado. E que Teu Espírito, Senhor, abra nossa mente e o nosso coração para entendermos as Tuas verdades. É o que nós te imploramos em nome dEle, Jesus Cristo. Amém. E aí, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado por terem vindo num espaço tão curto de tempo. A gente ficou muito agradecido, honrado e muito assustado também com a resposta tão rápida, né? A gente colocou essa sessão, lotou em, 10 minutos. Acho que menos, talvez, mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Final de ano. É o momento da gente pensar, repensar, avaliar como as coisas foram, agradecer por como elas foram, mas também começar a pensar em como as coisas vão ser, né? Começar a planejar o futuro a partir daquilo que aconteceu. Eu acho que, apesar de todos vocês saberem e já terem ouvido milhares de explicações sobre isso, apesar da gente saber de não ser nessa época que Jesus nasceu, blá, 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 blá. É extremamente importante nesse momento de virada de ano para a gente ter essa data comemorativa para pensar no nascimento de Cristo, talvez como um novo paradigma para o que a gente viveu e também para o que a gente vai viver. E relembrar essa história e relembrar esses momentos também é importante para a gente construir um raciocínio e uma ideia do que é ser comunidade, uma ideia do que é viver o Evangelho. E quando a gente olha para o nascimento de Cristo, tem 2 momentos dos relatos dos Evangelhos que eu acho que são fundamentais para a construção do que é fazer o Evangelho nascer. Porque quando Cristo nasce, nascem as boas novas também. E é muito bonito porque o relato de Mateus diz que um grupo se deslocou de uma região longínqua do leste, um grupo de magos, do persa Magush. E esses magos, eles eram muito provavelmente, com absoluta certeza e muito provavelmente, né, que são coisas importantes na academia. Esses magos eram zoroastristas, né, eles tinham uma religião, e eles desempenhavam uma função que era uma função ao mesmo tempo religiosa e uma função política. Era uma função religiosa porque eles ensinavam a religião deles para as pessoas, eles eram aqueles que tiravam as dúvidas, eles eram os influencers digitais da época. E eles também aconselhavam os reis, eles aconselhavam os líderes de como procederem e tal. E eles eram muito estudiosos de astronomia e também de astrologia. E eles viram uma estrela no céu, talvez um cometa, alguma coisa, ou uma estrela mais incandescente, chamava mais atenção.
E segundo a religião deles, essa estrela que aparecia justamente quando um grande rei nascia. E talvez eles tivessem algum tipo de conhecimento da profecia de Balaão, lá em Números capítulo 24, da estrela, né, que a gente estudou no ano passado, quando falamos das boas novas. Talvez é possível que sim, talvez não. Talvez seja possível porque Balaão, um profeta, entre aspas, não judeu, pagão, fez essa profecia para um rei, Balaque, que também era pagão, não era judeu. Então talvez essa profecia tenha se espalhado por aí. Mas o fato é que esses magos se deslocam e eles vão até Jerusalém, a cidade principal dos judeus, pedem para falar com Herodes, recebem, né, a permissão para falar com Herodes, e afinal de contas eles eram influentes, então Herodes fica feliz em recebê-los. E aí eles perguntam sobre o nascimento do rei dos judeus. Herodes fica preocupado, não sabe o que está acontecendo, fica com medo. E aí então Herodes manda chamar quem? Né, os escribas e os sacerdotes da época. Ele manda chamar os escribas e sacerdotes e pergunta: ei, que negócio é esse de rei dos judeus que vai nascer? Onde é que ele vai nascer? Como é que é essa história? Não sabia nada, né? E os sacerdotes e os escribas começam a explicar para ele: não, tem uma profecia, e eles citam Miqueias capítulo 5, do verso 2 em diante. Eles dizem assim: olha, vai nascer em Betlehem, vai nascer em Belém, e ele vai ser um pastor, ele vai apacentar as ovelhas de Israel. E trazem essa mensagem de um Messias que viria, que apacentaria as ovelhas de Israel. É muito interessante porque essa profecia de Miqueias 5, ela é entendida como uma profecia messiânica, não só na época de Jesus, mas posteriormente também nos famosos Targumim, que são as traduções do hebraico para o aramaico, que são posteriores, algumas do século 6 depois de Cristo. Ou seja, a ideia de que Miqueias é um texto messiânico é comum da tradição judaica. E os sacerdotes e escribas mencionam esse texto para Herodes. Herodes vai para os magos e fala assim: ó, beleza, esse rei aí que vocês estão procurando vai nascer em Belém, vão lá, podem procurar, mas depois que vocês encontrarem, voltem aqui e me contem o que está acontecendo, onde é que ele está, quem ele é, etc. e tal. E os magos, então, são guiados ali por aquela estrela, um negócio meio miraculoso, e eles encontram a estrebaria, eles encontram aquele lugar onde Jesus nasceu, um lugar simples, não tinha lugar para Jesus na cidade, vocês também já ouviram sermões assim. E eles chegam ali naquele lugar onde está aquele bebezinho, no lugar onde os animais comiam, e diz o texto bíblico que eles adoram aquele bebê, eles louvam aquele bebê e eles dão presentes para aquele bebê. Eles dão ouro, incenso e mirra. E aí o texto bíblico termina dizendo que Deus mandou um sonho para eles, dizendo para eles não voltarem para contar para Herodes e irem embora para a terra deles, e eles não voltam e vão embora. Vão embora. E é muito interessante, porque quando você lê o texto cuidadosamente, tem uma coisa que me chamou a atenção na hora. Eu falei assim, cara, ele chamou os escribas e os sacerdotes. Os escribas e os sacerdotes sabiam onde o Messias ia nascer, sabiam a cidade em que ele ia nascer, tinham um conhecimento técnico. Mas não fizeram nada. E os reis magos de uma outra nação, o que nós chamaríamos de pagãos, de uma outra religião, se deslocam do leste, sem talvez o conhecimento profundo que esses sacerdotes, esses escribas tinham, e vão até esse bebê que tinha nascido e o adoram como rei, como pastor de todos os povos. Deus manda para eles um sonho e eles vão embora, depois de terem adorado aquele bebê. Uma coisa que me chama a atenção no texto de Miqueias é essa ênfase que esse Messias que viria, ele seria um pastor. Ele seria um pastor, ele apacentaria Israel. E a ideia de ser pastor no Antigo Testamento é uma ideia muito forte, né? Após o pecado, o primeiro apacentador de ovelhas, o primeiro cuidador de ovelhas é Abel. Depois, os patriarcas todos, Abraão, Isaac, Jacó e até José, eles têm histórias cuidando de ovelhas. E aí você tem Moisés apacentando ovelhas antes de cuidar do povo de Israel. Depois, obviamente, você tem Davi, né? O rei que era o pastor de ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você tem vários profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, falando sobre profecias acerca de pastores. E eles quatro fazem uma distinção muito interessante. Eles dizem, olha, vão haver pastores infiéis, vão haver pastores que vão levar o povo para a ruína.
Mas Deus vai levantar um pastor que vai cuidar de ovelhas. E quando os escribas e fariseus falam do nascimento do Messias, eles mencionam um texto que diz que esse Messias vai ser pastor. Jesus assume, citando o texto de Ezequiel, capítulo 34, que ele é esse pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Jesus diz: eu cumpri essa profecia. Eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Mas depois de morrer e ressuscitar, ele reúne os discípulos. Não sei se vocês lembram, ele conversa com Pedro, ele faz aquela pergunta, aquelas 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí quando finalmente Pedro entende o que está acontecendo, Jesus fala para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É bonito porque Jesus é o bom pastor, mas antes de ascender aos céus, ele deixa para os discípulos um legado. E qual é o legado? Vocês serão pastores. E quando Pedro escreve a carta dele, primeira carta de Pedro, capítulo 5, Pedro diz: vocês, líderes da igreja, todos vocês são pastores e precisam apacentar o povo de Israel. Então, olha que bonito. Cristo é o pastor. Os discípulos são chamados a serem pastores. O povo de Deus é chamado a pastorear o mundo. E aí vem a história de Lucas, capítulo 2. Porque, segundo Mateus, o primeiro grupo que vê Jesus e adora Jesus são os magos. Mas, segundo Lucas, o primeiro grupo que vê Jesus e adora Jesus são os pastores, que estavam cuidando das ovelhas e, de repente, vem um clarão, anjos aparecem, começam a cantar, e eles cantam e eles louvam, e os pastores ficam assim, e os anjos dizem: olha, não fiquem preocupados, não temam, nasceu o menino rei, nasceu o pastor de vocês, nasceu o Messias. E os anjos então dão um caminho para aqueles pastores, e aqueles pastores vão agora sem presentes, né? Vão até Jesus, adoram Jesus em espírito e em verdade. E esses são, de acordo com os evangelhos, os 2 primeiros grupos a reconhecerem Jesus como o Messias que estava por vir. O que é legal é que, apesar de toda a tradição do Antigo Testamento de ser pastor ser um negócio bom, na época de Jesus ser pastor era péssimo. Era um trabalho que ninguém queria, que era pessimamente remunerado e ainda tinha fama, má fama. Os escritos rabínicos da época de Jesus dizem que os pastores eram pessoas não confiáveis. Os pastores de ovelhas eram pessoas não confiáveis. Eram pessoas desonestas. E, segundo os escritos rabínicos, era um trabalho marginalizado e que as pessoas tinham medo. Acontece muito quem vai para o Rio visitar o Rio, eu sei disso, porque todo mundo que ia me visitar no Rio tinha medo dos flanelinhas. Sabe, mas o cara vai arranhar meu carro se não pagar. Não, mas o cara tem um amigo que vai assaltar meu carro. Não, mas ele não sei o que lá. Sabe esse grupo que às vezes você fica com medo? Eram os pastores na época de Jesus. Ninguém gostava dos caras. Ninguém queria os caras. Eles eram os pobres e perigosos, marginais da época de Jesus. Agora olha que interessante os 2 primeiros grupos que encontram com Jesus. Os caras que eram adoradores dos astros. Os caras que eram zoroastristas. Outro povo. Pagãos. Desconsiderados. Ricos. Mas de fora. Não são povo escolhido. Não são povo de Deus. São eles. Não são nós. E agora os pastores, judeus, mas pobres, desonestos, com má fama, não confiáveis. Ninguém queria estar perto deles, porque todo mundo tinha medo, ficava segurando a carteira. Eles podem roubar a gente. Pastor sujo, cuida de ovelhas. Persas, adoradores de Zoroastro. São os 2 primeiros grupos que adoram e reconhecem um menino que tinha nascido como rei, como pastor da humanidade. O que o nascimento de Jesus ensina para a gente sobre comunidade?
que o nascimento de Jesus ensina para a gente sobre evangelho. O nascimento de Jesus ensina que Cristo não está restrito aos nossos paradigmas e aos nossos conceitos acerca das pessoas. Os dois primeiros grupos que adoram e reconhecem quem é Cristo são totalmente não convencionais, até antagônicos entre si. Mas são os dois primeiros que adoram o pastor de Israel. O nascimento de Cristo é um lembrete para nós de que o evangelho não está circunscrito às nossas regras, à nossa visão das pessoas, às nossas construções sociais. Não está limitado àquilo que nós achamos que são as pessoas que merecem receber o evangelho. O evangelho veio para aqueles que não são convencionais, para aqueles que são de longe e não são reconhecidos, para aqueles que são de perto e não são reconhecidos, para aqueles que a gente chama de pagãos e para aqueles que a gente desconfia. O evangelho veio para não convencionais. E isso precisa ensinar para a gente o que é uma comunidade construída sobre a figura de Jesus Cristo. Se você é não convencional, se você não faz parte de nada, o seu lugar é perto de Cristo. E quando você reconhecer quem Ele é e aceitar quem Ele é, talvez você continue sendo não convencional. Mas Ele vai ser o pastor da sua vida. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado porque o nascimento de Cristo nos lembra que o evangelho não está restrito aos nossos paradigmas, às nossas expectativas. O evangelho, Senhor, não é limitado àqueles que conhecem e desconhecem. O evangelho não é limitado àqueles que são ricos e pobres. O evangelho, Senhor, é ilimitado. Está além de tudo aquilo que nós pensamos e conhecemos. Senhor, muito obrigado pelo ministério de Cristo que rompe todos os paradigmas e todas as barreiras, acolhendo aqueles que não eram acolhidos, se revelando àqueles que não tinham valor para a comunidade da época. Obrigado porque Cristo, sendo pastor dos que não tinham pastor, nos ensinou que nós também precisamos ser pastores daqueles que não têm pastores. Portanto, Senhor, mais do que lembrar quem Cristo foi, precisamos lembrar quem Cristo é, para que nós possamos ser aquilo que Ele espera de nós, pastores, consoladores daqueles que estão à margem das nossas comunidades. Nós te imploramos isso. Te imploramos a tua companhia na nossa jornada, daqui para um outro lugar, no poder do teu Espírito, e rogamos isso em nome de Cristo. Amém. Continuamos ouvindo a mesma voz que sopra. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a sua doce voz soprando o caminho, dizendo eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo, Deus. Eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir
ouvir a sua doce voz soprando o caminho. E ele diz, dizendo, eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz. Obrigado, galera, por terem vindo. E até dia 21 de janeiro, quando começaremos sem mais parar até que Cristo volte.